Oi, pessoal. As nossas anotações de hoje sobre criminologia abordam as teorias da delinquência. Vejamos, ao longo de toda a história da criminologia, observa-se uma constante preocupação com a origem, com a externação, com o controle e com a erradicação da delinquência. Várias foram as reflexões e as pesquisas desenvolvidas sobre o que hoje designamos de comportamentos desviados. A indagação, para isso, é sempre a mesma. O que é que move o indivíduo para o cometimento de crime? As respostas têm variado conforme o momento histórico, bem como os conhecimentos teóricos e empíricos disponíveis em cada uma das épocas. Muitas são as hipóteses desenvolvidas em torno do problema, desde aquelas que nós chamaríamos de cósmicas até aquelas puramente sociológicas, passando por questões que resvalam na ética, na moral, na psicologia e também na psiquiatria. Consenso sobre essa problemática parece ainda muito distante. A primeira dessas ideias surge com os arquétipos biológicos do fenômeno delituoso. Nos primórdios, os pensadores elegeram determinados fatores tidos como únicos e determinantes do agir criminoso. Inicialmente, tentou-se explicar os comportamentos ilícitos a partir de elementos externos aos homens e atribuindo esses comportamentos ao sobrenatural. Posteriormente, passou-se a justificar as condutas delinquentes através de fatores residentes no próprio homem, isso é, qualidades intrínsecas de alguns indivíduos, a exemplo da maldade, a exemplo da imoralidade, a exemplo do egoísmo ou mesmo da desonestidade. Noutro momento, já calcado em paradigmas científicos ou comportamentos, criminosos, passam a ser explicados através de características biológicas, de elementos psicológicos ou de causas sociais, e todos passíveis de observação e também de medida. Até então, uma ideia manteve-se bastante firme. Aquele que comete um crime, ele é diferente dos demais. As diferenças apontadas determinam a busca de elucidação, inclusive para permitir a eventual previsão e também a prevenção de comportamentos delituosos. Pois bem, a partir do século XIX, o foco científico repousou primeiramente em explicações de natureza biológica. Procurou-se demonstrar o crime como uma regressão ao estado selvagem produzida por degenerações. Assim pensam, por exemplo, cientistas como Franz Gall, criador da cronoscopia, e também César Lombroso,
introdutor da ideia de criminoso nato. A diferença repousa e está sendo buscada nos atavismos, tanto no nível intelectual quanto no elemento físico. Entendeu-se aí o atavismo como hereditário e legitimando, inclusive, práticas preventivas de isolamento e de esterilização forçada de criminosos. O primeiro grande passo sistematizado dado nessa linha de pesquisa do atavismo foi de César Lombroso, publicando a obra O Homem Delinquente, em 1876. Entendia ele que o ser criminoso era uma espécie distinta do Homo sapiens. Tal indivíduo apresentaria determinadas características de natureza física e psíquica a que ele denominou de estigmata. Esses sinais indicariam um regresso atávico, em razão da clara aproximação com as formas humanas primitivas. Leia-se aí o negro. Desta maneira, o criminoso nato seria identificado por sinais claros e visíveis, a exemplo da forma da calota craniana e também da face, do maxilar inferior procedente, das sobrancelhas fartas, das orelhas grandes e deformadas. E também o criminoso nato apresentaria pouca sensibilidade à dor, além de apresentar-se como cruel e leviano. Todos esses sinais, portanto, indicariam o criminoso nato. Lombroso, igualmente, procurou demonstrar uma ligação entre a epilepsia e o que chamava de insanidade moral. Os ensinamentos lombrosianos influenciaram bastante a criminologia durante o século XIX e também no início do século XX. Passou-se a entender a conduta desviada como uma predisposição congênita. O homem delinquente não atuava, portanto, por livre deliberação. Ele era dirigido por forças naturais irresistíveis. Por outro lado, as práticas ilícitas decorrentes da personalidade do infrator legitimava a sociedade defender-se com a imposição de prisão perpétua ou até mesmo através da pena de morte. É o que nós chamaríamos de limpeza étnica. Agora, é importante ressaltar que antes de Lombroso temos estudo anterior, que foi desenvolvido por Franz Gall. Este cientista foi, na verdade, o pioneiro em estudos de funções mentais localizadas em diferentes partes do cérebro. Gall é o criador da cranoscopia, também conhecida por frenologia. Entende ele que as faculdades morais e intelectuais do homem são inatas e a sua manifestação depende da organização do cérebro, considerado o órgão responsável por todas as propensões, sentimentos e faculdades. Ele ensina que o formato externo do crânio reflete a forma interna do cérebro.
E o desenvolvimento relativo desses órgãos causa uma mudança na forma do crânio. Franz Gall realizou observações numerosas com medidas experimentais em crânios. E ele desenvolve uma teoria completa e extensa apoiando as suas conclusões. E fornece, inclusive, um mapa topológico ou mapas topológicos detalhados da sua teoria. É interessante observar que um outro pensador, um outro cientista, Herbert Spencer, tido como um dos pais da psicologia norte-americana, foi adepto da frenologia, da teoria de Gall. E o Herbert Spencer chega inclusive a criar um aparelho para medidas de crânio, chamado cefalômetro. Esse tal cefalômetro trata-se de um capacete de metal com sensores que sentiriam as saliências do crânio e assim as podiam ser medidas. Essas informações eram utilizadas para compor um registro sobre a personalidade do paciente. Tudo bem, vamos seguir. Alguns trabalhos sobre a conduta desviada procuram entendê-la de forma diferente, focando fatores bioquímicos. Para tanto, portanto, procuram pesquisar determinadas substâncias. É o caso do colesterol, é o caso da glicose, é o caso dos hormônios e de alguns neurotransmissores. Neste campo, por exemplo, o álcool tem sido frequentemente relacionado com o comportamento violento. Observe-se, deve ser ressaltado a procura de associar delitos a fatores neurológicos em decorrência de eventuais alterações cerebrais. Os fatores psicofisiológicos têm sido utilizados para tentar compreender manifestações criminógenas. Como exemplo, podem ser citados estudos com o uso de eletroencefalograma. Todos esses estudos seguem uma lógica reducionista e determinista. Eles visam vincular uma causalidade linear entre fatores biológicos e o crime. São pesquisas, portanto, bastante, digamos assim, discutíveis e que findam por envolver a imputabilidade e a culpabilidade e a responsabilidade, podendo, digamos assim, resultar em teorias tão perigosas quanto as teorias lombrosianas o foram. As abordagens criminológicas de cunho biológico não devem ser negadas totalmente, inteiramente, e também não devem ser supervalorizadas. Pois bem, pessoal, sobre essa temática do vídeo de hoje, aconselhamos a leitura, dentre outros autores, do Alexandre Barata, a obra Criminologia Crítica, né? A obra também do Salomão Shecaria, Criminologia, e também o trabalho de Walter Fernandes, Criminologia Integrada. Na próxima aula, continuaremos, né, com essas teorias da delinquência. Bons estudos
e até o nosso próximo encontro.